Olá, coloquei aqui diversos modelos de caixas de bobinas e bobinas de vários tipos e modelos para passar algumas dicas sobre elas. Esse modelo de caixa de bobina aqui, uma caixa de bobina plástica, utilizada até hoje nos modelos Facilita 2818, 2868 e já vem sendo utilizada também há muitos anos no modelo Singer 247. No caso, esse modelo aqui utiliza bobinas baixas. O que muito acontece é as pessoas que têm esse modelo de caixa de bobina acabar comprando a bobina errada, uma bobina alta, por exemplo, e tentar usar. O que vai acontecer? No momento que for iniciar a costura, a linha vai passar por aqui e provavelmente ela vai infiltrar dentro da bobina. A linha entra aqui dentro. O que acontece é um embolamento de linha no momento que for costurar. Caixas de bobina utilizada na linha Facilita atualmente deve ser usada apenas bobinas baixas. Pode estar utilizando também bobinas de ferro, mas desde que seja baixa da mesma forma que é utilizada no padrão plástico. Então verifique esse detalhe. A bobina não pode ser alta, pois vai favorecer o enroscamento de linha dentro dela. Outro detalhe também é no momento que for utilizar a bobina já enchida, colocar a bobina aqui e esquecer de passar na mola que está presente na caixa de bobina. Muitas pessoas acabam simplesmente colocando a bobina aqui dessa forma aqui e já começa a querer costurar desse jeito. Então, a costura não vai ficar perfeita. É necessário colocar a bobina e passar pela mola que já está presente aqui na caixa de bobina, desta forma. Então, a bobina tem que girar no sentido anti-horário. Outro detalhe também, não deve ser feito nós na linha para emendar uma cor na outra, ou mesmo manter o mesmo tipo de linha e fazer um nó. Esse nó que estiver aqui na bobina, no momento que for iniciar a costura e ele entrar na parte aqui da mola, o que vai acontecer é o travamento da bobina. Esse nó que foi feito aqui, ele não consegue passar pela mola. Automaticamente a bobina trava, a máquina vai dar um tranco com relação a isso, e em muitos casos pode chegar até a desregular a máquina, simplesmente porque foi feito um nó. Então, o nó não deve ser feito. Troque a linha ou mude de bobina, mas não faça um nó para que seja passado aqui na mola. Já com relação à caixa de bobina de ferro, utilizada na maioria dos modelos de máquinas Singer atuais, como Brilhance, Promise e muitos outros modelos da linha Eugene, já utiliza bobinas altas de ferro ou de plástico, podendo também utilizar essas bobinas coloridas que existem hoje também, que são todas altas. Outro detalhe também que acontece muito é as pessoas que têm esse modelo de caixa de bobina comprar a bobina baixa e colocar aqui. O encaixe da bobina vai acontecer normalmente, só que acontece o seguinte: essa bobina aqui, ela por ser mais baixa, fica essa folga aqui com relação à altura da caixa de bobina e a bobina. No momento que for costurar, o que vai acontecer é essa bobina ficar chacoalhando dentro da lançadeira, favorecendo o seguinte problema: ela avança aqui para frente e provavelmente vai acontecer, a agulha vai bater nesse ponto aqui, porque essa área aqui ela tem que estar livre, que em alguns casos, alguns modelos de máquina de costura, a agulha chega a ultrapassar aqui coisa de 1 milímetro.
Só que se acontecer isso com essa bobina aqui e no momento ela estiver neste ponto aqui, a agulha vai bater em cima da bobina e também pode levar à desregulagem do equipamento. Então, caixas de bobina desse modelo aqui de ferro, somente utilizar bobinas altas. A colocação também dessa bobina também não basta só fazer isso, é necessário passar por essa mola aqui para que tenha uma pequena pressão no funcionamento. Então, outro detalhe também muito importante. Existe também esse modelo de caixa de bobina aqui, muito semelhante a esse aqui que eu já comentei anteriormente da linha Facilita. O único detalhe é que esse modelo aqui é usado na linha Singer Fashion. No caso da Singer Fashion, ela utiliza uma bobina totalmente diferente das outras aqui descritas anteriormente. Então ela tem um sistema aqui diferenciado no momento que for fazer o enchimento. E essa bobina aqui já é própria, projetada para esse tipo de caixa de bobina da linha Fashion. Então, se tentar colocar essa bobina aqui, ela nem entra aqui. Ela não vai entrar, porque ela já tem um sistema aqui de bloqueio na própria peça, já para evitar que outros modelos de bobinas encaixem nela. Então, atenção com relação a bobina e a caixa de bobina da linha Fashion. Para os modelos mais modernos, como Facilita Pro, Confidence Quilter, Cosmos, também utiliza bobinas altas iguais às utilizadas aqui na caixa de bobina de ferro. Então também pode estar utilizando a bobina de ferro alta ou bobinas altas plásticas padrão, ou até as coloridas também, pode utilizar sem problema. O funcionamento vai ficar normal, independente da cor da bobina. O que não pode colocar também são as bobinas baixas também, que favorece também problema no momento que for fazer a costura. Então esse tipo de caixa de bobina aqui, tanto esse da linha Facilita Pro como da Confidence Quilter Cosmo, também deve ser utilizado somente bobinas altas, plástica ou ferro. Aí fica a critério do usuário. Os dois modelos vão funcionar perfeitamente. Já para as pessoas que ainda utilizam a máquina de costura bobina mágica, que é esse modelo aqui, a bobina utilizada nesse modelo de caixa de bobina é esse daqui. Então o que tem que verificar aqui nesse tipo de bobina é se ela não criou nenhuma ranhura no corpo dela aqui externo. E outro detalhe é aqui nessa parte aqui, que é onde é acionado o sistema de enchimento. Então essa área aqui ela deve estar perfeita, não pode estar quebrada nem amassada. As demais bobinas também aqui de plástico, também deve ser analisadas esse detalhe com relação a rebarbas ou partes quebradas. Qualquer tipo de rebarba que tiver na bobina deve ser descartada, porque essa rebarba aqui vai favorecer o enroscamento da linha. Então verifique também esses detalhes no momento que for utilizar a máquina de costura. É muito comum as pessoas trocarem bobinas baixas por altas, altas por baixas, em caixas de bobinas de formas inadequadas. Esse modelo aqui de ferro também, para quem quiser, pode colocar também um pinguinho de óleo aqui para um melhor funcionamento. Já no caso das caixas de bobina de plástico, não tem necessidade de colocar óleo aqui nas molas de pressão. E demais dúvidas que venham a ter, pode estar deixando uma pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.